E aí galera, boa noite. Hoje nós iremos falar, como vocês já podem ver, nós iremos falar sobre os números racionais. Ok? Simbora, vamos lá. Definição. Definição de números racionais é o que? Será inicialmente descrito como um conjunto dos quocientes entre dois números inteiros, ou conhecida frações, certo? Q é o conjunto, os racionais a gente chama de conjunto Q, onde PQ dividido em Q por Q, onde P e Q pertence aos inteiros, onde o Q ele não admite, ele é diferente de zero, que não pode ser zero, certo? Ou seja, não existe uma divisão de um número inteiro por um número zero. Não existe, eu não posso pegar 2 e dividir por zero, então, ou seja, a fração é uma divisão, a gente chama, podemos dizer, certo? Então por isso que não existe divisão de um número inteiro por um zero, pelo zero, ok? Bom, vamos aqui. Como a gente sabe, os números naturais são os números 0, 1, o 2 e assim por diante. Já os inteiros, ele vem do infinito negativo, certo? Ou seja, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, 1 positivo, 2 positivo e assim ao infinito positivo, onde o Q engloba todos eles, certo? Pronto. Ou seja, todo e qualquer número inteiro ele pode ser um racional a partir que ele aceite o denominador 1. Por exemplo, o 2. Opa, escrevi grande demais, desculpa. Vamos lá. Por exemplo, aqui o 2. O 2 ele pode ser racional a partir que eu consiga descrevê-lo em fração. Ou seja, 2 dividido por 1, 2. Ou seja, o 2 é um número inteiro, mas eu consigo descrever ele de uma forma fracionária. Por exemplo, eu posso pegar aqui 4 dividido por 2, que daria também 2. Ou seja, é a mesma coisa. Eu descrevi o 2, que é um número inteiro, em forma de fração. 2 dividido por 1, 4 dividido por 2. Por exemplo, 3 eu posso dividir por 1. E assim por diante, certo? E a gente tem que entender também que todo e qualquer número, certo, que ele pode ser escrito de uma forma decimal finita, também é considerado um número racional. E as dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? São decimais que tem sua parte decimal, como já tem o próprio nome fala, decimais, se repete. Por exemplo, vamos aqui. Por exemplo, se eu pegasse aqui 1 dividido por 3. Por exemplo, aqui é uma fração, certo? Aqui é a fração. Uma dízima periódica, por exemplo 0,3. Opa, esse 3 aí tá feio, viu? Vamos lá de novo. Vamos apagar aqui o 3. Como a gente fala, é quando você tem um número que se repete muitas vezes, ou seja, isso aqui a gente chama de dízima periódica, porque a sua parte decimal ela se repete várias vezes, ou seja, ela não para, não tem fim. A dízima periódica ela não tem fim. Já os decimais finitos, como o próprio nome define, ele tem um fim. Por exemplo, 0,13. Ou seja, eu posso descrever esse número aqui
numa fração. 13 dividido por 100. Por que, professor, por 100? É só você observar quantas casas decimais eu tenho depois. Aqui, ó, eu tenho uma, duas casas. Então essas duas casas aqui é só a quantidade de zero que acompanha o 1. Ou seja, 13 dividido por 100. Ou seja, eu consegui descrever um decimal numa forma fracionária. Ok? Até as raízes exatas, elas podem também ser escritas em forma de fração, certo? Raiz de 2, raiz de 2, ó, eu tô dando um resultado. Por exemplo, raiz de 4 dá quanto? 2. E 2 eu não posso escrevê-lo em forma de fração? 2 dividido por 1. Então, a raiz também, raízes exatas, também podem ser chamados de números racionais. Não esqueçam, por exemplo, eu não posso dizer que aqui, ó, 3 sobre 0. Sempre o primeiro, pessoal, a gente chama de numerador. Letra feia. Numerador. E o de baixo, denominador. Denominador. Ok? Ou seja, no denominador ele não aceita o zero. Porque como é que você vai dividir 3 para ninguém? Então, esse termo aqui a gente chama de conjunto vazio. Ou seja, não existe esse termo. Não existe frações nessa concepção. Ok? Vamos lá, continuando. Não esqueça, né, como eu já falei para vocês, todo número escrito em forma de fração, números que é transcrito em dízimas periódicas, decimais finitos e raízes, certo? São considerados como um conjunto dos números racionais. Beleza? Então, por hoje é só, pessoal.